Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando nesse sabadão, dia 1º de abril de 2023, para repercutirmos um pouquinho dessa derrota do amistoso de ontem do Clube Regatas Vasco da Gama, já que a gente não teve o nosso pós-jogo aqui no canal, até porque parece que estávamos adivinhando, né, que o jogo ia ser daquele jeito, e foi, né? Felizmente, né, começou já tudo errado, até pela questão da promoção do projeto do projeto, né? Começou com um projeto errado desse jogo, né? Você vai, marca um amistoso contra um time de série D, é o Atlético. Ah, mas o Atlético é um time safo, é um time que disputou aí, né, com as semifinais do Campeonato Mineiro, com o Atlético Mineiro. Lembrando que lá em Minas Gerais só tem 3 times, né? Atlético, Cruzeiro e América, né? Dos tempos pra cá. Tem uma certa tradição América de Minas, beleza. O resto, a gente sabe como é. Então tem que chegar a 4, né? As semifinais. E aí o Atlético classificou-se e fez né, 2 jogos duros lá contra o Atlético. Beleza, ok, né? Tem um time ali com alguns jogadores, né? De bom nível. É um clube SAF também, né? Claro, com um investimento bem menor. E o Vasco vai e marca esse amistoso. Aí a primeira questão: esse amistoso poderia, por exemplo, ter sido feito lá em São João del Rei, já que o Atlético é de lá. Então, né, o Vasco poderia ter ido para lá, por exemplo, até para poder, de repente, fazer uma promoção na cidade, né, um evento lá, e dar um pouco de carinho, por exemplo, a torcida lá de São João del Rei, que é muito grande vascaína, né, poderia se ter pensado nisso, né, e com isso, com certeza, iria movimentar o time, iria, né, dar um pouco de jogo a esse time, né, que estava aí, já foi eliminado, já estava com mais de 10 dias sem partidas, né, de futebol, desde a eliminação do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. E não, os caras pegam, marcam o amistoso com o Atlético em São Januário, numa sexta-feira, 19 horas, sem público e com transmissão da Vasco TV. Pô, se você vai fazer sem público, para que colocar então Vasco TV? Para que então, já que é um jogo treino, tratado até por eles mesmos sem muita importância, para que Vasco TV ao vivo para a torcida do Vasco do Brasil todo? Parece para fazer raiva a gente, né? Deve ter sido essa a ideia dos caras. Só pode ser, né? Pô, a gente às vezes brinca porque realmente a gente tem que brincar, porque tem hora que a gente perde até a paciência, né, com o que está acontecendo com o Vasco. Enfim, aconteceu amistoso, o Vasco perdeu o amistoso, não jogou nada. O time, depois das eliminações já citadas, passou esses dias treinando e parece que foi piorar, né? Não mostrou nada em campo, o time totalmente desajustado, o Barbieri perdido, parece que perdeu inclusive o bom trabalho inicial que ele estava fazendo, não está conseguindo mais performar da forma que foi em alguns jogos do Campeonato Carioca, principalmente os clássicos, e aí a gente fica até na dúvida. Pô, mas será que essa performance no clássico pode ter acontecido apenas pela rivalidade grande, né, do peso das camisas, e o Vasco transformou-se em SAF, e aí o outro time, né, o adversário já viu com outros olhos, e aí o Vasco foi lá na empolgação, ou seja, nós estávamos enganados que estava vendo a evolução do time do Vasco. E existe uma série de questionamentos, porque realmente o time não vem jogando bem, né? Aquele jogo contra o ABC foi para esquecer, e esse jogo de hoje, né? Aliás, de ontem, desculpe, contra o time do Atlético, né? Então, assim, e aí fala assim, não, é porque parece que quando o Vasco vai propor o jogo, não consegue jogar. E vai ficar difícil, né, jogar futebol. Se você for jogar futebol só esperando o adversário lhe atacar, então você vai ter que abrir de mão, por exemplo, dos jogos em São Januário, a maioria dos jogos.
não é por aí, né? Não é por aí o caminho. Então tem alguma coisa errada, eu acredito que há alguma coisa a mais. Realmente, é claro que nós sabemos que a torcida, inclusive, está gritando, né? Aí, nos quatro cantos, a questão da contratação de jogadores. Todos nós, acho que sabemos, né? Temos certeza que precisamos, é uníssono, né? A opinião de que o Vasco necessita, sim, de reforços pontuais e qualificados, né? Para poder justamente dar uma melhorada na qualidade, né, técnica desse elenco do Vasco, que a gente sabe que o Vasco nenhum time titular tem, quiçá um elenco. Então, falta muito, e principalmente, né, para a disputa de um campeonato tão difícil que é o Campeonato Brasileiro, que está chegando, né, está chegando, faltando hoje, dia 1º, né, de abril, dia da mentira, né. Gostaria até de estar falando uma grande verdade aqui, do Vasco tá bem, tá, mas não tá, né, também não tem nem como ser diferente. E os caras lá parece que estão tudo muito tranquilo, achando que realmente tá tudo ok, né? É início de campeonato brasileiro, não tem problema nenhum se o Vasco, por exemplo, enfrentar o Galo em Minas Gerais, perder o resultado normal. Se vier jogar com o Palmeiras São Januário na segunda rodada, perder para o Palmeiras, que é outro grande time, é resultado normal, e por aí vai. Então, o grande problema é que até a abertura da segunda janela, que segundo dizem que será aí sim que dizem, né? Porque também ninguém sabe, porque diziam, inclusive, o Paulo Brax afirmou que agora para começar o brasileiro, o Vasco está com 80% do seu time formado. Os matemáticos de plantão aí que me ajudem, né? Vocês acham que o Vasco está com 80% do elenco formado para o Campeonato Brasileiro? Eu, a minha humilde opinião, não sou matemático, mas analisando assim, acho que não. Está muito longe disso. E aí contrataram lá o menino do Santos, né? O Juan Seco, que agora virou Juan Cruz. Outro garoto, né? Outra aposta. Como é, por exemplo, o Orediano, que até agora, nas vezes que entrou, não fez nada. Vou ainda aguardar o Orediano aí, ver se ele, né, de repente, entre em mais jogos para ver qual é a performance realmente do Orediano. Mas a gente fica meio cabreiro, né, com esse tipo de contratação. E aí a gente fica preocupado realmente, porque está se aproximando o campeonato. Parece que não teremos grandes novidades, até porque a desculpa é essa, que nessa janela não tem como contratar grandes jogadores, só na segunda janela, por questões de fluxo de caixa, etc, etc. E parece que o Vasco vai com esse time mesmo aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Um campeonato tão difícil. Se chegar aí, pode ser que chegue de repente, até porque a janela nacional, né, para negociações dentro do território nacional, foi prorrogada, né, até o dia 20. Então, de repente, pode chegar. Por exemplo, né, falou-se ontem do jogador lá do Atlético, o número 10, né, o Tadeu, se eu não me engano o nome dele. Bom jogador, realmente, né? Mais uma aposta. Mas também acho que pode sim chegar esses jogadores como aposta. Mas, concomitante com isso, né, o Vasco teria sim a obrigatoriedade de contratar aqueles 3 jogadores que a gente tanto fala, né? Um volante, um meia e pelo menos mais um atacante. De qualidade, pelo menos os que já foram contratados, ou até melhor, para justamente qualificar mais esse elenco. Então a gente fica nessa preocupação. Não temos o que fazer, só aqui ficar torcendo, né, para que os caras consigam acertar a mão e de repente aí, né, eles até por esse amistoso aí, né, vejam que realmente necessita, né, com uma certa urgência de alguma peça e consiga de repente trazer pelo menos um jogador mais qualificado ali, o camisa 10, né, já que o Vasco realmente é nulo no setor de criação. O Nenê já dispensaram, por exemplo, a gente já sabe que o Nenê também já estava numa fase descendente da sua carreira. Fica só o Alex Teixeira ali, que até me deu uma melhorada, mas ainda é muito pouco, né, para criar jogadas do Vasco. E a gente vai precisar bastante nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Se não fizer isso, vai esperar pela segunda janela, e aí o Vasco vai disputar, por exemplo, 13 rodadas, que são 39 pontos a serem disputados. Quase um turno inteiro para esperar a abertura da segunda janela ainda, contratar o jogador, chegar, se adaptar e etc, etc. Ou seja, eu acho muito tardio se fizerem dessa forma, mas parece que é o que vai acontecer.
vamos ficar na torcida, né, que esse amistoso de ontem, esse resultado desastroso dessa partida de ontem, faça com que a cúpula, né, da Serve se reúna junto com a comissão técnica e possa, por exemplo, né, buscar aí com uma certa urgência uma contratação pelo menos melhor para dar uma ajudada nesse elenco do Vasco. Vamos aguardar, é o que nos resta. Final de semana a gente fica só assistindo, né, os outros times jogando, disputando aí finais de campeonatos regionais, e a gente chupando o dedo, tendo que disputar um amistoso, uma sexta-feira à noite, em São Januário vazio, um jogo melancólico e ainda terminar com um resultado de 2-0, perdendo para um time de Série D. Então é triste, né? E o Abel Braga que falou que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer. Parece que a gente ainda está, né, ali naquela sofrência. Esperamos que a coisa modifique, né, e que a gente comece o Campeonato Brasileiro já de uma forma diferente, tá bom? Então vamos aguardar e convidá-los, né, para a nossa terça vascaína, na próxima terça-feira. Quem não é inscrito no canal, por gentileza se inscreve no nosso canal, deixa um like aqui, curte lá nossos vídeos, nossas lives ao vivo. A gente fica muito grato a vocês, mas é aquela história, sempre na esperança, né, de que o Vasco possa vir sim a fazer um Campeonato Brasileiro de Série A bom. Eu acho que não há uma distância muito grande para isso, mas eu acho que precisa mais celeridade nesse processo, principalmente em contratações, para ajudar a alavancar o time do Vasco. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.